E aí, pessoal? Diz aí, o que você faria pelo amor da sua vida? Você pode pensar que isso parece patético demais, pois tenho apenas 18 anos, mas já tomei a decisão de que me sacrificaria, e muito. Eu sacrifiquei a minha aparência e a minha saúde por quem eu amo. Meu nome é Kimberly, e vou lhe contar a história sobre como quase morri, enquanto tudo o que realmente queria era chamar a atenção de um garoto. Acho que vou começar a minha história com algo que aconteceu comigo mais de uma vez. Isso pode explicar alguma das minhas características que, de outra forma, podem tornar minha história inacreditável ou então confundir você. Então, eu estava pelos arredores da cidade procurando um salão de que gostasse. Minha família mora em uma região rica e, em teoria, eu poderia ter pedido dinheiro aos meus pais para ir a um salão no centro da cidade ou pelo menos a um salão próximo da minha casa. Mas isso não tinha absolutamente nada a ver com dinheiro. Eu mantive isso em mente para me manter calma enquanto vagava por aquelas ruas estreitas, nas quais eu nunca tinha estado, procurando pelo que eu precisava. Eram 3 da tarde, mas ainda me sentia muito desconfortável naquela parte da cidade. Havia poucas pessoas por perto, e aquelas que passavam, que cruzavam o meu caminho, me olhavam com olhares atentos e cautelosos. Por fim, seguindo as instruções recebidas do GPS, entrei em um dos becos e vi a porta do meu novo salão. Era estranho para mim que, por algum motivo, a entrada não fosse voltada para a rua principal. Respirei fundo e entrei. Mas quando entrei, vi que não era tão ruim assim. Eu não tinha certeza absoluta de que o salão estava perfeitamente limpo ou que a mulher que trabalhava lá esterilizava seus instrumentos regularmente, mas isso não me incomodou. Decidi não fazer perguntas extras para ela, para que ela não me fizesse perguntas extras em troca. Mas quando a cabeleireira recebeu uma descrição completa de como eu queria meu cabelo colorido e começou a trabalhar, ela não resistiu à tentação de me fazer perguntas. Alguns minutos depois que o descolorante foi aplicado no meu cabelo, eu comecei a tossir. Meus olhos ficaram vermelhos como se eu não tivesse dormido por 3 dias, e a pele do meu pescoço começou a ficar de um cor-de-rosa estranho e encheu de brotoejas. A cabeleireira me perguntou se eu era alérgica a certas substâncias, mas eu disse a ela que estava tudo bem e que ela poderia continuar trabalhando. Mas depois de mais 10 minutos, me senti pior. Meu pescoço começou a coçar terrivelmente e eu comecei a sentir como se estivesse sufocando. Minha respiração ficou tão barulhenta e pesada que a cabeleireira ficou muito nervosa e me perguntou novamente se eu tinha alguma alergia. Eu não respondi. Então a mulher ficou com raiva e me expulsou do salão, dizendo que não precisava de problemas. Ela se recusou a receber o meu dinheiro e a concluir o serviço. Com a cabeça meio descolorida, eu não tinha escolha a não ser voltar para casa. Felizmente, meus pais não estavam em casa. Tentando respirar através de um lenço limpo, peguei meu computador e pedi uma entrega expressa online de um pouco de tintura de cabelo asiática. Sim, fiquei tão desesperada que decidi terminar a coloração sozinha, mesmo que não fosse profissional e o resultado ficasse longe de ser perfeito. Eu precisava manter meu cabelo loiro e sabia que não era o meu dia e que qualquer outro salão me expulsaria exatamente como aquela mulher o fez. A tintura de cabelo chegou rapidamente, então me tranquei no banheiro e, lutando com lágrimas nos olhos, tossindo, com o nariz entupido e pensando no terror que passei com medo de asfixiar, de alguma forma pintei meu cabelo. Ao final do procedimento, eu estava semi-consciente. E a única coisa que me ajudou a me recuperar de uma só vez foi um punhado de comprimidos anti-histamínicos. Mas eu precisava passar por toda essa tortura para me manter loira. É só que, bem, meu namorado prefere loiras e eu realmente amo muito ele. Aposto que agora você me considera uma completa idiota, mas você simplesmente não entende o que eu sempre senti por esse garoto a vida toda. O nome dele é Terrence e nossas famílias são vizinhas. Então, eu conheço o Terrence desde a minha infância. Quando eu era criança, não era apaixonada por ele, mas ele era interessante pra mim e eu queria ser amiga dele. Eu adorava assistir ao Terrence jogando, seus jogos pareciam muito divertidos. Mas ele não queria ser amigo de uma garota. Ao mesmo tempo, ele estava sempre pronto para ajudar. Ele até se tornou meu herói. Minha gatinha subiu nos galhos de uma árvore no quintal e não conseguia mais descer. Ela miava e estava muito assustada. Eu podia literalmente ouvir como ela estava assustada, mas eu não sabia como ajudá-la. Nenhum dos adultos estava em casa, mas o Terrence estava no pátio. Ele conseguiu subir na árvore e cuidadosamente pegou minha gatinha de volta para mim. E quando ele a entregou nas minhas mãos, foi o momento em que o Terrence ganhou meu coração. Eu me apaixonei.
Carreguei esse sentimento por toda a minha infância, e quando ficamos adultos, isso continuou. Por todo esse tempo, nunca consegui encontrar o momento certo para contar ao Terence sobre os meus sentimentos, mesmo quando via que ele estava namorando outras garotas. Sim, o Terence não poupava meus sentimentos, mas como ele iria saber? Ele não sabia nada sobre isso. Um dia, quando ele e eu conversávamos sobre tudo, ele me confessou que gostava de loiras. Comecei a olhar atentamente para as antigas namoradas dele, e elas realmente eram todas loiras. Então, percebi que eu tinha 2 problemas sérios na minha vida. O primeiro problema, eu tinha cabelo escuro e muito grosso. Não parecia nem um pouco loira e era difícil pintar meu cabelo. O segundo problema, eu era alérgica. Quaisquer cosméticos, exceto os completamente naturais, causavam uma grave reação alérgica em mim. Mesmo sabendo muito bem disso, fui a uma cabeleireira assim que tive a oportunidade. Eu precisava descolorir o meu cabelo. Mas os cabeleireiros percebiam imediatamente que eu era alérgica, pois tudo acontecia como eu já descrevi. Isso me deixava muito mal, mas de alguma forma eu passei por algumas sessões de tingimento. Mas toda vez, assim que eu pagava pelo serviço, o cabeleireiro dizia para eu sair e nunca mais voltar. Eles diziam que não queriam problemas, mesmo que eu parecesse não me importar com a minha saúde. No entanto, os resultados foram além das minhas expectativas. Quem poderia pensar que eu ficaria tão bem com cabelos loiros? Agora eu apreciava o que via no espelho e tinha certeza de que o Terence mais cedo ou mais tarde me notaria. Mas eu logo descobri que a brotoeja que surgiu na minha pele depois de aplicar o descolorante não era pior do que estava por vir. A minha pele ficou coberta com pequenas úlceras muito dolorosas e eu não sabia como tratá-las adequadamente. Eu não conseguia tocar na minha cabeça. Eu queria gritar cada vez que a tocava. Eu mal conseguia segurar minhas lágrimas de dor. Foi só pensando no Terence que reuni forças para arrumar o meu cabelo, fazer uma maquiagem, colocar uma roupa bonita que escondia minha pele ferida o máximo possível e ir atrás do meu destino. Eu sabia onde o Terence iria naquele dia e decidi surpreendê-lo. E eu consegui! Ele ficou visivelmente surpreso com o meu novo visual e finalmente começou a se comportar como se visse uma mulher em mim. Ele estava sozinho naquele momento, então nada nos atrapalhava. Demos uma volta juntos e mais tarde, à noite, voltamos para casa juntos. O Terence e eu éramos vizinhos, então de fato não havia nada de extraordinário nisso. Mas desta vez, nossa noite juntos foi como um encontro. E o Terence parecia estar me levando para casa como se fosse sua namorada, não como amiga. Na frente da minha porta, ele me beijou. Fiquei feliz. Foi uma verdadeira vitória para mim. Mas quando meu namorado colocou a mão nos meus ombros, eu quase gritei. O Terence passou a mão gentilmente pelo meu cabelo e parecia que ele estava tocando minhas feridas abertas com um garfo. Agora, o terceiro problema se somava aos 2 primeiros. Finalmente consegui o garoto com quem sonhei a vida toda, mas tinha que me esconder dele, assim como o que senti quando ele me tocou. Meu cabelo crescia rápido, então eu tinha que descolorir com frequência. Isso não dava tempo para minhas feridas curarem adequadamente. Consegui esconder os outros sintomas tomando remédios, mas não consegui fazer nada com as reações na minha pele. O Terence e eu éramos um casal, mas eu sempre tinha que inventar alguma desculpa tola para evitar ficar sozinha com ele, para que ele não me tocasse. Era muito triste, porque isso era exatamente o oposto do que eu queria. Mas este não foi o fim dos meus problemas. Descobri que a única tintura de cabelo a qual eu tinha mais ou menos me adaptado, com uma pequena ajuda de alguns comprimidos, é claro, me fazia perder cabelo. Eu suportava a dor, mas isso era demais. Eu gostava de ser loira, ficaria feliz em ser morena de novo. Mas careca? Eu tive que encontrar urgentemente uma nova tinta de cabelo e comprar pela internet. Mas esse novo descolorante era pavoroso. Fiquei em casa sozinha, como sempre fazia quando precisava pintar o meu cabelo. Mas assim que pintei, comecei a me engasgar como nunca antes. Meus remédios também não me ajudaram. Senti meu pescoço inchando e minhas vias aéreas fechando. Caí no chão e só consegui enviar uma mensagem dizendo: "Em casa, socorro!" Mandei isso para o Terence. Ele estava em casa quando recebeu essa mensagem assustadora e imediatamente correu até minha casa. A porta da frente estava fechada, então ele teve que arrombar uma janela até me encontrar no chão do banheiro. No entanto, meu herói me salvou de novo. O Terence chamou os médicos e eu acordei no hospital. Lá, tive que contar tudo a ele e aos meus pais, que não tinham ideia das consequências da minha drástica mudança de aparência. O Terence ficou chocado com o que eu falei,
mas não da maneira que eu pensava. Ele me fez prometer que nunca mais tingiria meu cabelo. E por sua vez, ele me prometeu que nunca me deixaria pelo fato de gostar de loiras. Então, me senti realmente uma tola por tudo o que aconteceu, mas ao mesmo tempo fiquei feliz.